Fala pessoal, vim aqui invadir o YouTube da Toro. Posso invadir, Lucas? Claro, fica à vontade. Vim aqui para BH, estamos na sede da Toro Investimentos. Eu, Ricardo Natali, lá do canal Lucro FC, e Lucas Carvalho, analista aqui da Toro, né, Lucas? Isso aí, tudo bem com você? Tudo certo. E ó, eu estou invadindo aqui porque o assunto é muito sério hoje, tá? Por quê? Inflação alta corrói o poder de compra, Perfeito. é ruim para quem tem dinheiro e é pior ainda para quem não tem dinheiro, porque tudo fica mais caro, a gente não consegue comprar, gasolina está estourando, preço do supermercado super alto, energia elétrica, então, cara, é muito perigoso a inflação alta, né? A inflação, quando ela vem acima do esperado, vem com movimentos muito crescentes, obviamente impacta toda a sociedade, né? Como você mesmo mencionou, corrói o nosso poder de compra. Então a gente consegue comprar menos coisas, vamos dizer assim. Por isso, acompanhar a inflação no detalhe faz muito sentido. Então, acompanhar a inflação e para nós, investidores, a gente precisa se proteger também. Eu costumo dizer que é o seguinte, quem não investe seu dinheiro está sofrendo muito. Por quê? O dinheiro está valendo menos. Perfeito. Para quem investe, precisa fazer uma certa alocação ali, de repente, até uma mudança na carteira para se proteger desse movimento. Com certeza. Né? Então a gente vai falar hoje aqui sobre esses efeitos da inflação, por que acontece, como se proteger. Inclusive você fez um relatório também, né, falando sobre isso, não foi? Com recomendações, né? Ah, que para legal. se proteger, para blindar o patrimônio dos investidores também desse movimento de alta dos preços. Beleza, então vamos falar aqui sobre os conceitos gerais. Vamos trazer algumas recomendações aqui também para o público, mas todas as 6 recomendações, a gente deixa o link só na no descrição. Relatório exclusivo. Deixa no link, porque o relatório é gratuito, você pode baixar, ler. E é sempre melhor, né? Informação de graça é sempre importante para a gente aprender mais. Justamente. Mas beleza, Lucas, vamos lá. Vamos do começo então. Por que tá tudo tão caro? Por que a gasolina estourou? Por que o preço da carne está alto? O que está acontecendo para esse movimento todo? Alguns movimentos são importantes ser mencionados. Antes, a inflação, a definição da inflação. A inflação é um movimento crescente de preços de forma generalizada, né, ao longo do tempo. Então, isso acontece, né, nas principais economias. Ter inflação não necessariamente é uma coisa ruim. Ruim é quando a inflação vem crescendo de uma forma, né, muito escalável. Porque isso, em algum momento, o Banco Central dos países vão ter que aumentar juros. Aumentando os juros, a capacidade da economia, da atividade econômica, pode perder fôlego, enfim, causar desemprego. Mas sobre a inflação no Brasil agora, a gente percebeu de 4 meses para cá um impacto muito grande das contas de energia elétrica. A gente está na bandeira vermelha, a gente tem uma crise hídrica e elétrica, né, que não era visto há 90 anos, no mínimo. Então isso permitiu que as contas tivessem uma elevação, impactando, né, toda a sociedade. Mas outros pontos também, como o aumento dos preços do petróleo. A gente tinha, ali no início da pandemia, em março, abril, os preços internacionais do petróleo, do tipo Brent, por exemplo, estavam ali na região de $25 o barril, $30. Hoje, mais de 80. Então isso acaba impactando toda uma indústria, toda uma cadeia produtiva, né? Então, os efeitos do aumento dos preços internacionais do petróleo, que acaba que é repassado e chega no final nas bombas para todos os consumidores, isso também é um outro fator muito importante. E o dólar alto, né? E o dólar alto também é sofrido, né? Muitas empresas têm custo em dólar. Então ela paga em dólar e acaba que em algum momento, diante da variação cambial, ela vai ter que repassar também, porque senão a margem dela, o custo dela vai ficar muito exprimido. Ela acaba repassando para o consumidor final e isso também é um aumento de preço. Então daqui a pouco eu quero que você fale para a gente o que a gente tem que fazer para se proteger, mas gostei dessa teoria que você trouxe, que isso é importante também a gente passar para o pessoal. Primeiro vem a inflação, depois vem a taxa de juros, né, que é determinada pelo Banco Central de todos os países. Então, se a gente vê países mais desenvolvidos, a taxa de juros é baixa. A gente está falando no Brasil aí uma previsão de quase 8% de taxa de juros, né, a taxa Selic. Perfeito. Países desenvolvidos vai estar 1%, 2%, sei lá, no máximo. Alguns países sim. E isso por quê? Porque a inflação é um pouco mais controlada, né? Isso. Porque, primeiro, se o preço de tudo aumenta, é aí que o Banco Central tem que elevar a taxa Selic para tentar conter essa inflação, porque a inflação alta é um perigo para todo mundo, né? Perfeito. O instrumento principal dos bancos centrais para evitar essa
né, a perda do poder de compra é aumentar os juros. Porque aumentando os juros, né, o custo daquele empréstimo, financiamento, ele fica mais caro. As pessoas acabam postergando o seu consumo. Eu quero comprar ali uma geladeira, um fogão, por exemplo. A taxa de juros está alta, vou deixar essa compra lá para frente, acaba investindo meu dinheiro. Então isso, no pensamento, né, geral, acaba impactando em diminuição de preço. E você acha que tem alguma possibilidade dessa inflação baixar, diminuir aí nos próximos meses? Como que é a sua expectativa? Acredito que sim, mas alguns fatores eles devem contribuir. Por exemplo, as chuvas, né? Se a gente tiver o aumento dos reservatórios, pode ser que, né, em alguns meses, por exemplo, a gente tem uma bandeira que não seja vermelha, que encarece bastante a conta elétrica. A gente já percebeu uma queda muito grande dos preços do minério de ferro. O minério de ferro é um insumo muito importante para a indústria, né? Construção civil, que demanda aço, indústria automobilística, também demandante, né, de aço, enfim, bens duráveis também. O preço do minério de ferro caiu forte nos últimos tempos. Isso acaba diminuindo o preço do aço e acaba que as outras empresas acabam reajustando seu preço para o consumidor final. Então, isso é um ponto de atenção. Reajustando para baixo ou para cima? Para baixo também. Então é bom. Assim, para conter um pouco a inflação. Isso. Tá. Acaba diminuindo, porque também o preço muito elevado, se aquela empresa, o empresário, acaba repassando todo o custo, fica ele mais não vai conseguir vender. E ficar mais caro é aumento contínuo de preço, gera inflação e isso, mas tudo. Às vezes ele vai repassar o preço, mas ele não vai conseguir vender. E cadê a receita? Cadê o faturamento? Aí ele vai ter que baixar. Então a gente percebe alguns movimentos importantes, a queda do minério de ferro é uma delas, né? A questão das chuvas é importante para que a gente tenha uma bandeira menor, não que seja vermelha. E também acompanhar no detalhe os preços internacionais do petróleo. O petróleo subiu muito forte, né, de 2 meses para cá. Mas se a gente tiver um movimento, né, isso depende também de OPEP, como os principais produtores de petróleo, eles podem aumentar a oferta. Se eles aumentarem a oferta da commodity, a tendência é que o preço diminua. Se diminuir, acaba que isso vem para as bombas e a gente pode ter um preço menor e impactar, né, com uma inflação menor ou às vezes até uma deflação. Deflação é essa, né, que a deflação é o contrário de inflação. É quando o preço cai mês após mês, por exemplo. Cara, acho que eu nunca vi no Brasil isso. A gente teve alguns indicadores por causa dessa queda do minério de ferro, alguns IGPs, que também é um indicador de preço, IGPM, IGPDI, caiu. Eles estão tendo deflação, então estão diminuindo. Né? Tem uma diferença de metodologia do IGPM e do IGPDI para o IPCA. O IPCA que é o nosso indicador oficial de inflação, que a gente até fala, né, no detalhe ali no relatório. O IPCA é essa grande cesta de consumos. O IGPM a gente conhece não é o do contrato de aluguel? Isso. Antes fazia o reajuste, né? Mas o IGPM no ano passado subiu absurdo. Então, as pessoas tentaram conversar entre locatários e locadores ali para ter uma outra referência de índice. Né? Imagina aumentar 30% era mais de aluguel. 20%, 30%. Né? Não dá, né? Ainda mais, né, a gente está passando ainda pela pandemia, a economia começando, né, ganhar atração. Enfim, aí o pessoal procurou outro índice. Muito bom. Então, mais uma vez, legal que tem no relatório, né, falando sobre esses jeitos de analisar diferente, GPM, IPCA, metodologia. Perfeito. Mas, Lucas, vamos começar agora a dar sugestões, conselhos aqui pro pessoal. Primeiro conselho, eu vou dar 2 conselhos antes de você falar. Primeiro, se você conhece alguém que ainda não investe o seu dinheiro, compartilhe esse vídeo, porque com inflação alta não se brinca. Tem que poupar e investir todos os meses, tá? Esse é o primeiro conselho. Segundo, a gente já vai falar para as pessoas que investem, que já têm conta aberta na Toro, que já sabem o que estão fazendo. É se proteger da inflação, tá? Sim. E aí existem alguns investimentos para isso. Qual é a ideia aqui? Traz 1 ou 2 ideias para a gente de proteção. Beleza. Nesse relatório, a gente focou numa diversificação de classes de ativos. Então tem um pouco de ações, tem um pouco de FIIs, tem um pouco de tesouro e tem fundos também. Ou seja, a gente preparou uma diversificação para potencializar e blindar o seu patrimônio contra essas variações muito grandes que a inflação vem mostrando. Ou seja, se a inflação estiver alta, o investidor ganha acima da inflação. Isso. Isso é se proteger da inflação. Se mantém resiliente o seu patrimônio, né? Então, por exemplo, 2 classes de ativos que a gente pode mencionar. Primeiro, o Tesouro Público, IPCA+, 2026, que é o do nosso relatório, a recomendação do nosso relatório. Por que a gente escolheu ele, né? Porque se o investidor levar
até o fim do vencimento, ele vai ter garantido aquela variação do IPCA no período, mais uma taxa de juros. Ou seja, o seu poder de compra, né, vai ser garantido. Você vai ter uma taxa de juros real acima da inflação. Cara, é muito legal esse título, porque ele é super fácil de investir. Sim, né? muito Você fácil. está comprando um título público, que é o ativo mais seguro da nossa economia e garante inflação mais um valor pré-acordado. Isso. Mas por que o 26? Porque assim, são várias datas, Várias né? datas. Quando você compra um título de Tesouro Direto, você pode comprar, sei lá, com vencimento em 2026, 2035, 45, 2045. 55. Você acha que o 26 agora é um pouco mais previsível, né? Primeiro porque a gente vai passar por um ciclo, né, de cenário eleitoral que pode ter uma volatilidade no preço dos ativos. Quando a gente tem vencimentos muito longos, como esse de 2045, 2055, a gente fala, né, isso é um termo mais técnico, chama duration, que seria uma vida média dos pagamentos do título, né? A duration desses títulos longos, ela é muito maior. Então, quando a taxa de juros varia, os preços unitários do título, eles variam mais. Então tem uma volatilidade maior. Se levar até o vencimento, você pega o que você pré-acordou. Mas no Isso. meio desse caminho flutua. Ele flutua todos os dias, né, de acordo com as condições econômicas, condições de mercado. Mas se o investidor levar até o fim, até o vencimento, ele vai ter aquela taxa ali previamente acordada. Beleza, então 2026 o mais previsível e um outro ativo? A gente vai para as ações, aí são duas, né? A gente indicou as transmissoras de energia. Tá. A gente falou que, olha que engraçado, né? A gente falou que esse cenário hidrológico, a crise hídrica, enfim, crise elétrica também. Mas a gente está indicando uma empresa do segmento de energia. Mas por que as transmissoras? As transmissoras não têm o risco de geração de energia, de distribuição de energia. Elas só passam a energia de um ponto A para um ponto B. Se tem crise ou não, isso já foi previamente acordado. Ela tem que levar X de energia de um lado para o outro. Enfim. As transmissoras não sofrem, então, se tiver crise hídrica. Não sofrem com crise hídrica. Ah, que legal. Sim. É legal explicar, né? Então, que existem essas três categorias, três setores das empresas de energia elétrica. Tem aquelas que só geram energia, então, sei lá, hidrelétricas. Aí o risco é maior. Aí o risco é muito grande, porque se não chover, não tem como fazer, né? Justamente. Aí no ponta final tem a distribuidora, que essa daí, o risco é, sei lá, a população não pagar, não né? paga. E no meio disso daqui tem a transmissora que tá ali tranquila. Que leva a energia. E se tiver crise, tá tudo bem. Os cotados são previamente acordados, né? Da quantidade que ela tem que levar de um ponto para outro ponto, né? Então minimiza esse risco, né? Risco hidrológico, risco elétrico. Um ponto importante, os contratos são reajustados a índices de inflação, IGPM e IPCA. Então é bem previsível e tem essa correção. Esse reajuste. Legal. Então o preço vai aumentar de acordo com a inflação, né, do momento. E outra coisa muito importante, como ela consegue repassar a variação dos índices para os seus contratos, isso vai impactar e aumentar, por exemplo, o seu faturamento, né, outras métricas de resultado, lucro líquido. E um ponto muito importante é a distribuição de dividendos. Então o investidor não ganha só com a valorização dela. Ganha também e muito, porque essas empresas são excelentes pagadores de dividendos. São como se fosse um reloginho, né? Paga sempre. Constante e bons dividendos, valores bem relativos. Então, tanto a Taesa quanto a Transmissão Paulista, né, a ISA-CETIP Transmissão Paulista, dos códigos TAEE11 e TRPL4, são excelentes formas de se proteger da inflação, ter a possibilidade de ganhar na valorização de capital, né, o preço da ação subir, e também os dividendos. Que eu acho que é a grande graça, né, do setor elétrico ali. Justamente. As transmissoras, assim, são excelentes pagadoras. Então, para uma carteira, para o pessoal um pouco mais conservador, o risco dela, a gente fez um estudo também no relatório, que o risco é o quê? Medida de volatilidade, né, dispersão, é isso aqui, ó, dos retornos do preço. O risco, tanto da ISA-CETIP, Transição Paulista, quanto da Taesa, eles são muito menores que a média do mercado. Média do mercado Ibovespa, por exemplo. Sim. Então, a empresa, boa pagadora de dividendos, repassa os seus contratos a índices de inflação e pode ter a possibilidade de ganho de capital com risco menor. Ou seja, tem um combo bem interessante. Olha só, hein? Conseguimos tirar recomendações aqui gratuitas do nosso analista. Muito bom. Então, pessoal, proteção da inflação, muito importante. Mas, mais uma vez, vamos falar sobre esse relatório que está na descrição, por quê? Tem mais detalhes sobre essas recomendações que o Lucas falou aqui, né? Não dá para a gente sair investindo também sem estudar a fundo. Então, é legal baixar o relatório para ler. Não só essas, como as outras recomendações, são 6 no total. E todos os detalhes sobre IPCA, IGPM, etc. E os detalhes das recomendações também. Então, para o pessoal que gosta de conhecer um pouco mais, está tudo ali. Então, é um relatório bem completo.
Legal, link na descrição. Então, Lucas, muito obrigado por agradeço. deixar eu participar aqui do canal de vocês e estou sempre à disposição. Sempre Quando às precisarem, ordens. pode me Isso chamar. aí, tamo junto. Valeu, um abraço, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.